sei lá, vou investir numa empresa. Como aconteceu, dando um exemplo o mais próximo aí, em termos cronológicos, a gente investiu e pegou parte do Biscoint, que é uma corretora de criptomoedas. Eu avalio o negócio, é um nicho que eu estudo profundamente, que eu conheço, mas eu não falei, vou investir antes de apresentar os sócios para a Malu. Porque eu acho que ela é muito melhor do que eu na hora de avaliar pessoas. É aquilo que você falou de duas cabeças pensando melhor do que uma. Eu tenho uma frase que eu repito aqui no podcast praticamente todo episódio, que é de que o conhecimento está disperso pela sociedade, né? O mundo é tão complexo que, por melhor que seja a sua cabeça, você tem certas respostas e a Adriana vai ter outras. Então é muito melhor somar as inteligências. E aí eu sei que a Malu é muito melhor do que eu em uma série de coisas. E uma dessas coisas é avaliar pessoas. Ela pode até não saber por que ela não gosta de alguém, mas o motivo vai aparecer depois. E a experiência me mostrou que não dá pra discordar dela nisso. Então se ela fala assim, nossa, não sei lá, tô desconfiado com fulano, não faço negócio. Ah, mas o cara não sei o quê, bilionário, bababá. Não vou fazer, porque eu não duvido da Malu pra isso. De fato. É aquele sexto sentido feminino, né? Eu não sei se é isso, sei lá, né? Tem um livro que eu gosto muito, que é do Malcolm Gladwell, que é chamado Blink, né? Que seria Decisões em um Piscar de Olhos, que é um autor que eu gosto muito, acho fantástica a obra dele. E no Blink, por exemplo, ele fala de um bombeiro. Ele dá vários exemplos, mas esse é bem marcante. De um bombeiro que entrou em uma casa em chamas, entrou com a equipe dele, e parecia um incêndio normal, assim, entre aspas, né? Controlável. Era fogo na cozinha. E não era um fogo que parecia difícil de apagar. Só que o pessoal começou a tentar apagar, não apagava, aí do nada deu um estalo nele e ele falou, todo mundo sai da casa. Aí assim que eles saíram, a casa desabou, porque o fogo não era na cozinha, era no porão, e já tinha queimado, e tava tão alto, tava pegando a cozinha. Aí quando perguntaram pra ele, ele começou a tentar racionalizar a decisão. Ele falou, tava mais quente do que o normal, as chamas não cediam, as casas nessa região têm porão. Então ele achou motivos pra mostrar por que ele decidiu, mas na hora só veio a decisão. Ele não sabe, as pessoas chamam isso de intuição. Exatamente. A intuição, na verdade, ela é fruto das experiências que você tem. Quanto mais você experimenta coisas diferentes, soluções diferentes, ambientes diferentes, mais você fortalece sua capacidade de intuir o melhor caminho. Isso vale para o mundo dos investimentos também. Onde investir? Às vezes a gente não vai parar e montar, abrir a planilha, ver o Sharpe, ver o Beta. Não, você vê a notícia, você tem a oportunidade, tem 1 hora para decidir, vai para a decisão. Mas é intuição? Não, é um conjunto de ferramentas que a gente já estudou e que vai amadurecendo ao longo do tempo. E que tá lá, né? Dizem que o George Soros, ele tem uma dor nas costas sempre que ele tá incomodado com uma posição no portfólio dele. O cara tá fazendo isso há décadas, né? Ele tem uma dor nas costas, ele vai lá e ele troca a posição. Então aquilo é toneladas de conhecimento que vêm e se manifestam nessa dor. Mas sobre casais, até nessa combinação, eu tenho uma ideia que eu acho interessante passar para o público aqui. Na minha opinião, um casamento, no final, é 1 mais 1, tendo que dar mais do que 2. Isso é um casamento bem-sucedido, que é o caso de vocês, foi o nosso caso. Se na sua casa 1 mais 1 não tá dando mais do que 2, ou tá dando 0, porque é, por exemplo, o caso do financista com o descontrolado, né? Ou tá dando até menos, porque tem um que destrói tanto que até anula o que você constrói, vocês têm que rever isso. Porque um dos principais motivos para acabar um casamento, no final das contas, é a parte financeira. Eu vi uma pesquisa americana há muito tempo, talvez você tenha até dados mais atualizados sobre isso, Serbasi, que colocava problemas financeiros como a segunda maior causa de separação. Sim, continua sendo. Continua sendo? Continua sendo. Só perdia para infidelidade conjugal, isso. Acho que era feminina, porque a masculina era mais perdoada. E havia era uma isso diferença maior no passado, a infidelidade está bem lá em cima, não, hoje estão bem próximos. Bem próximo. Não, teve um caso uma vez, uma seguidora mandou pra Malu, ela e o marido moravam de aluguel. Ela comprou o apartamento que eles moravam sem ele saber e ele continuava pagando aluguel pra ela. Como é que não vai acabar um casamento se isso acontece? Gente do céu. Então, Você não confia na pessoa, né? Não dá, não existe. O cara paga o aluguel pra ela. A sociedade pura e simples. Eu trouxe um livro de presente para vocês, eu vou deixar aí o Segredo dos Casais Inteligentes. É a continuação do Casais Inteligentes e Querem Juntos, que eu faço a questão de que o 1 mais 1 é igual a 3. Pô, bacana. Só que você foi uma reflexão de que tem que ter algo a mais, né? Mas eu mostro que o planejamento tem que ser um planejamento dele e dela, vamos falar do casal tradicional, né? Dele e dela e dos dois. Porque tem dois casos muito mais comuns do que o ideal, que um deles é o extremo em que só se fala do nós. Nosso futuro, nossos filhos, nossa aposentadoria, nossa independência, nossa doação para a igreja e tal. E nunca se fala do eu. Eu gosto de dançar, eu gosto de ir para a praia, eu gosto de montanha, eu gosto de frio, eu gosto de calor. Então, tudo que fala do nós tende a fragilizar o casamento e normalmente é o responsável por separações tardias.
Quando a pessoa com 50 anos fala, pô, mas eu vivi tudo isso e minha vida está sem graça. Minha vida é só isso. Chega, basta. E fala, pô, mas o casal estava tão bem, tudo parecia tão bonito. Tem um outro extremo, que é o eu. Só se fala do eu. Eu trabalho, você trabalha. Eu tenho minha reserva financeira, você tem a sua. Eu tenho meus amigos, você tem o seu happy hour também. Nunca se fala do nós. Nós vamos ter filhos, nós vamos fazer alguma coisa junto. Se eu não conseguir trabalhar, nós conseguimos nos manter. Então, isso também fragiliza a relação. Quando o casal consegue construir planos Misturar. que tenha o nós e também valorize o eu quero isso, eu gosto daquilo, você tem uma relação muito mais rica. Então, isso é um casamento de verdade, em que você não vai neutralizando ao longo dos anos aquela pessoa sensacional que você conheceu lá atrás, que era muito diferente de você. Se você fizer isso, vão ser duas pessoas iguais e entediadas depois de um tempo de casamento. Então, a particularidade, a individualidade é muito importante no relacionamento.